E se eu te dissesse que o seu maior campo de batalha não está no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente, é ali, nesse espaço silencioso, que fantasmas do passado nos fazem olhar para trás, nos acorrentando com os resquícios de dores, acusações, culpas e frustrações que pensávamos ter esquecido. É uma guerra invisível, mas cujas feridas são profundamente reais e nos impedem de avançar. Mas e se fosse possível declarar um cessar-fogo definitivo nessa guerra, imagine por um momento o que seria acordar com uma mente limpa, uma tela em branco livre para se concentrar não nas cicatrizes de ontem, mas nas promessas de Deus para o amanhã. Imagine uma mente totalmente renovada, pronta para enxergar o futuro, não com medo, mas com uma fé e confiança inabaláveis. Esta não é uma fantasia distante. É a promessa central de uma jornada profunda, que vamos iniciar agora, a transformação espiritual através da renovação da mente. O objetivo principal desta mensagem é servir como um mapa, um guia prático para te conduzir para fora do cativeiro do passado. Nós vamos juntos aprender a nos libertar dessas correntes para finalmente alcançar a paz que excede todo o entendimento, a verdadeira liberdade e, acima de tudo, viver uma vida com o propósito glorioso que Deus desenhou para você. Para isso, usaremos uma linguagem de encorajamento, mergulharemos em verdades poderosas da Palavra de Deus e analisaremos exemplos concretos que tornam claros até os conceitos espirituais mais complexos. E antes de darmos o primeiro passo nesta jornada, quero te fazer um convite especial. Se você sente no seu coração que está pronto para iniciar essa transformação e deixar o peso do passado para trás, comente aqui embaixo o número 1 para eu saber que você está comigo. Se talvez você ainda não se sinta preparado, não há problema algum. Apenas deixe o seu like para que esta mensagem possa encontrar outras pessoas que precisam dela neste exato momento. E eu garanto permaneça até o final, porque a revelação que nos espera pode redefinir completamente a maneira como você enxerga a sua própria vida. Vamos começar. A limpeza da mente. Esta limpeza não é algo que aconteça por acaso. Deus não apenas remove as coisas de nossa mente, Ele transforma o ambiente mental onde habitamos. Ele traz a luz onde antes havia escuridão, paz onde antes havia confusão e confiança onde antes havia medo. Você pode estar se perguntando como Deus faz isso. Ele começa através da sua palavra. Ele nos fala por meio das Escrituras. E a sua verdade é o que purifica nosso pensamento. Quando nos expomos à palavra de Deus, ela começa a desmantelar as mentiras que carregamos em nossa mente. Aquelas mentiras que foram implantadas por experiências passadas ou palavras de outros que não têm base na verdade divina. A palavra de Deus é mais poderosa que qualquer pensamento negativo que possa estar rondando a sua mente. Ela corta como uma espada, separando aquilo que é verdadeiro do que é falso, trazendo clareza onde há confusão. Quando nos permitimos ser lavados por essa palavra, nossa mente começa a se alinhar com os pensamentos de Deus e a paz começa a reinar onde antes havia ansiedade. Antes de começarmos, curta o vídeo e comente. Jesus é o caminho para espalhar essa mensagem, o processo de transformação. Agora que entendemos a necessidade de uma limpeza mental,
É essencial compreender como o processo de transformação acontece. Não se trata apenas de remover pensamentos negativos ou bloqueios emocionais. A transformação interior é um processo profundo que começa com um simples, mas poderoso ato à entrega. Deus não força ninguém a mudar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele nos chama a entregar tudo a Ele: os pensamentos, os medos, as dúvidas, as culpas. A mente não será completamente renovada até que permitamos que Deus ocupe cada espaço dela. Ele não vai limpar apenas as partes que pedimos. Ele vai trabalhar nas áreas que nem sabíamos que estavam sujas. O processo de renovação começa quando damos a Ele a permissão para entrar. A renovação da mente não é uma questão de esforço humano, mas sim de rendição. A palavra rendição pode ser difícil de entender para alguns porque ela sugere fraqueza ou submissão. Mas, na verdade, rendição é sinônimo de força espiritual. É quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos que nos entregamos ao poder transformador de Deus. Imagine por um momento um espaço totalmente desorganizado e cheio de coisas antigas, que não têm mais utilidade. Para que esse espaço seja limpo e transformado, é necessário que se remova tudo que é desnecessário. Da mesma forma, nossa mente precisa passar por esse processo de esvaziamento. Deus não pode nos preencher com sua paz e verdade se ainda estivermos ocupados com pensamentos de medo, rancor, ódio ou culpa. Precisamos liberar o espaço para Ele. Essa entrega não significa que vamos viver sem lutas ou que nunca mais teremos pensamentos difíceis. Significa, sim, que quando esses pensamentos surgirem, teremos uma ferramenta poderosa, a Palavra de Deus, para nos ajudar a confrontá-los. Deus nos dá o poder de expulsar tudo o que não vem dele da nossa mente. Ele nos deu a autoridade para rejeitar o que não é dele e aceitar somente o que ele nos oferece: paz, sabedoria e vida abundante. Quando permitimos que Deus transforme a nossa mente, Ele não apenas a limpa, mas a preenche com algo melhor. Em vez de pensamentos de derrota e medo, Ele coloca pensamentos de esperança e confiança. Em vez de desesperança, Ele coloca confiança em seu plano divino. Uma mente renovada começa a pensar como Ele pensa, com clareza, propósito e paz, destruindo as fortalezas. Agora, chegamos a uma parte crucial do processo de renovação mental: destruir as fortalezas. Uma fortaleza é um padrão de pensamento errado que se estabelece na mente, muitas vezes com base em experiências passadas, mentiras que acreditamos como verdade ou vícios de pensamento. Essas fortalezas fazem com que nos sintamos presos, limitados e, em muitos casos, incapazes de seguir em frente. A Bíblia nos fala sobre as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, aniquilando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas podem surgir de várias formas. Podem ser pensamentos de inferioridade que nos fazem acreditar que não somos bons o suficiente para ser usados por Deus. Podem ser mentiras sobre o perdão que nos fazem pensar que nossos erros passados nos impedem de avançar.
Podem ser medos irracionais que nos paralisam e nos impedem de viver em liberdade. Ou ainda podem ser autocríticas implacáveis, onde nos julgamos de maneira cruel e constante, esquecendo-nos da graça de Deus. É importante perceber que essas fortalezas não se formam de uma vez, mas ao longo do tempo, à medida que alimentamos os pensamentos negativos e os mantemos em nossa mente. Elas se tornam como muros ao redor de nossa mente, impedindo-nos de ver a verdade de Deus claramente. Se este conteúdo tocar seu coração, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder nada. E assim, como uma fortaleza física, essas construções mentais podem ser difíceis de destruir, mas com as armas espirituais que Deus nos deu, podemos derrubá-las. A primeira arma é a verdade de Deus. Quando permitimos que a verdade de Deus penetre nas nossas mentes, ela começa a iluminar as áreas escuras onde as mentiras e os medos residem. A verdade de Deus é mais poderosa do que qualquer mentira que tenhamos acreditado, mais forte do que qualquer pensamento que nos tenha paralisado por anos. Para destruir essas fortalezas, devemos identificar os pensamentos errados e confrontá-los com a palavra de Deus. Ao fazer isso, começamos a desmantelar as mentiras que têm nos controlado. Deus nos diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Em João 8, versículo 32, lemos: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ao substituir as mentiras com as promessas de Deus, nossa mente começa a ser renovada. Cada pensamento negativo que confrontamos com a verdade de Deus enfraquece a fortaleza e abre caminho para a liberdade. Em momentos de dificuldade, é normal que as fortalezas tentem se levantar novamente, mas a boa notícia é que agora que temos a verdade, podemos confrontá-las sempre que surgirem. Podemos declarar em voz alta as promessas de Deus sobre nossa vida e, assim, começar a tomar posse de uma mente renovada. Quando nossas mentes são libertadas dessas fortalezas, começamos a viver com uma nova perspectiva. Pensamentos de condenação, medo e insegurança são substituídos por pensamentos de fé, esperança e confiança. E à medida que essas mentiras vão sendo desfeitas, a paz de Deus começa a reinar em nosso coração e mente. A paz de Deus. À medida que Deus começa a limpar nossa mente, Ele nos oferece um presente precioso, a paz. Esta paz não é uma paz superficial, que simplesmente esconde os problemas, mas uma paz profunda que vai além da nossa compreensão. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas é uma paz que surge da confiança plena nele, independentemente do que estamos enfrentando. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz é guardiã dos nossos corações e mentes. Quando estamos vivendo sob o peso das preocupações, ansiedades e inseguranças, nossa mente se torna um campo de batalha. Mas quando escolhemos confiar em Deus e entregar nossos pensamentos a Ele, essa paz começa a atuar como uma muralha protetora. Muitas pessoas tentam encontrar a paz através de coisas externas: dinheiro, sucesso, relacionamentos ou posses. No entanto, essas coisas, por mais que possam trazer algum alívio temporário, não podem oferecer a paz duradoura que só Deus pode fornecer. A verdadeira paz
vem da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias não são como gostaríamos. A mente renovada, então, começa a experimentar essa paz sobrenatural. Quando passamos a confiar em Deus e entregamos nossos pensamentos, nossa mente começa a se acalmar e, em meio ao caos, encontramos a serenidade. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade, começamos a ver as situações da vida com uma nova perspectiva. A paz de Deus nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem e confiança, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Porém, essa paz não vem sem esforço, é uma escolha diária. Cada vez que os pensamentos de ansiedade, medo ou dúvida tentam tomar o controle da nossa mente, devemos escolher confiar na paz de Deus. A oração é uma ferramenta fundamental nesse processo. Em Filipenses 4, versículo 6, lemos: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Quando oramos, entregamos nossas preocupações a Deus e, ao fazê-lo, abrimos espaço para que a sua paz inunde nosso coração e mente. A oração nos conecta diretamente com o poder de Deus e é através dela que podemos experimentar a verdadeira paz que Ele oferece. E quanto mais oramos, mais nossa mente é renovada e mais a paz de Deus se torna uma constante em nossa vida. A paz de Deus também atua como um protetor da nossa mente. Em momentos de angústia, ela nos impede de sermos consumidos pela preocupação. Em vez disso, ela nos mantém firmes, focados nas promessas de Deus e nos ajuda a confiar nele, sabendo que Ele cuidará de tudo. À medida que nossa mente é renovada pela paz, começamos a experimentar um descanso profundo, não apenas em nossos corpos, mas também em nossos corações e almas. Quer uma surpresa especial? Assista até o final e descubra algo incrível. Liberdade espiritual. Quando a mente começa a ser renovada, um dos aspectos mais significativos dessa transformação é a liberdade espiritual. A liberdade que vem de Deus não é a liberdade de viver sem responsabilidades ou sem dificuldades. Ao contrário, ela é a liberdade de não ser mais escravizado pelos pensamentos do passado, pelos erros cometidos ou pelas feridas que nos marcaram. Um dos maiores inimigos da nossa liberdade mental é o passado. O passado tem um poder sobre a mente de muitas pessoas, mantendo-as presas a lembranças, arrependimentos e culpas que elas não conseguem deixar para trás. Mas quando entregamos nossas mentes e corações a Deus, Ele nos oferece a liberdade da condenação e nos ajuda a libertar-nos daquilo que já não tem mais poder sobre nós. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, a Bíblia nos diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Quando aceitamos a renovação de Deus, as correntes do passado são quebradas. Os erros que cometemos, as feridas que nos foram causadas e as falhas que carregamos não definem mais quem somos. Em Cristo, somos feitos novos. Isso significa que, mesmo que o passado tente invadir nossa mente, ele já não tem mais autoridade sobre nossas vidas. É importante entender que a liberdade espiritual
não significa que não enfrentaremos mais dificuldades ou que a dor do passado desaparecerá instantaneamente. A verdadeira liberdade vem quando conseguimos ver nosso passado à luz da graça de Deus, entendendo que Ele já pagou o preço por nossos pecados e que em Cristo somos perdoados e restaurados. A mente renovada começa a viver em liberdade, não mais presa às correntes da culpa, da vergonha ou do arrependimento. Não precisamos mais carregar o peso de nossas falhas passadas. Deus nos convida a deixar esse peso de lado e a seguir em frente confiando em sua graça e perdão. Quando a mente é renovada, começamos a ver nossas circunstâncias, nossos erros e nossas lutas com os olhos de Deus, não como um fardo insuportável, mas como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. A verdadeira liberdade espiritual acontece quando podemos olhar para trás, para as nossas experiências e erros e entender que eles já não têm poder sobre nós. Eles não definem quem somos. O que nos define é o que Deus pensa sobre nós e Ele nos vê como novas criaturas em Cristo. Essa compreensão traz uma paz profunda e um sentido de liberdade que nada, nem ninguém pode tirar de nós. A mente renovada também nos capacita a viver com propósito. Uma mente livre do peso do passado é uma mente livre para focar no presente e no futuro que Deus tem preparado para nós. Quando nossa mente é renovada, podemos olhar para o futuro com esperança e confiança, sabendo que Deus está no controle de tudo e que Ele usará até nossas experiências passadas para o nosso bem e para a sua glória. Viver em liberdade significa que, embora o passado tenha tentado nos definir, não precisamos mais nos apegar a ele. Podemos finalmente viver na verdade de que fomos libertos pelo poder de Cristo, e essa liberdade nos dá uma nova perspectiva sobre nossa identidade e nosso futuro. Pensar como Deus pensa. Quando a mente começa a ser renovada por Deus, o maior fruto dessa transformação é a capacidade de pensar como Ele pensa. A verdadeira renovação não acontece até que comecemos a adotar os pensamentos de Deus como os nossos próprios pensamentos. Deus nos chama a abandonar os padrões de pensamento do mundo e a tomar a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2, versículo 16, lemos: Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Pensar como Deus pensa é um desafio, porque isso exige uma mudança radical na maneira como vemos o mundo, a nós mesmos e aos outros. A mente natural humana tende a ser pessimista, repleta de inseguranças, julgamentos e dúvidas. Mas a mente de Cristo é cheia de fé, esperança, graça e verdade. Quando nossa mente é renovada, começamos a refletir esses atributos divinos. Isso significa que, em vez de enxergar as dificuldades como obstáculos intransponíveis, passamos a vê-las como oportunidades para Deus se glorificar em nossas vidas. Em vez de permitir que os erros do passado nos definam, começamos a ver cada experiência como parte do plano de Deus para nosso crescimento e transformação. Gostou do vídeo? Comente o número 1 e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. A mente de Cristo vê a vida com uma visão eterna, entendendo que o que acontece aqui é apenas uma parte de um propósito maior que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, nos exorta: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente renovada começa a discernir as coisas espirituais e a rejeitar as influências do mundo que nos afastam de Deus. Cada pensamento que passa por nossa mente é filtrado através da verdade de Deus, e aquilo que não se alinha com essa verdade é descartado. A transformação da mente é um processo contínuo, não é algo que acontece de uma vez por todas, mas uma jornada diária. Todos os dias somos desafiados a tomar a decisão de rejeitar os pensamentos negativos, as mentiras e as influências externas que nos afastam de Deus. Em vez disso, escolhemos renovar nossa mente através da oração, da leitura da Palavra de Deus e da meditação em sua verdade. Quando nossa mente começa a refletir a mente de Cristo, nossa perspectiva da vida muda. Passamos a ter uma nova visão do futuro, vendo não com medo ou ansiedade, mas com confiança e esperança. Circunstâncias externas que antes poderiam nos desestabilizar, agora são vistas sob uma nova luz, pois sabemos que Deus está no controle de tudo e que Ele usará cada situação para o nosso bem. Essa transformação não só afeta nossa mente, mas também nossa maneira de viver. Pensamentos de autossuficiência, medo do futuro e insegurança são substituídos por fé, confiança e esperança. A mente de Cristo é uma mente que confia nas promessas de Deus e que vive de acordo com essas promessas. Em vez de ser governados pelo medo ou pelas emoções do momento, começamos a viver de acordo com a verdade eterna que Deus revela em sua palavra. Quando começamos a pensar como Deus pensa, nossa identidade espiritual também é restaurada. Em Cristo, não somos mais definidos pelas nossas falhas, pelo que os outros pensam de nós, ou pelas limitações do nosso passado. Nossa identidade é definida por quem Deus diz que somos filhos amados, escolhidos, perdoados e chamados para viver de acordo com seu propósito. Vivendo com propósito. Quando nossa mente é renovada, a transformação não é apenas interna, mas também se reflete em nossas ações diárias. A mente de Cristo nos motiva a viver de maneira diferente, a agir com base em fé e a viver com propósito. O que pensamos, como pensamos, e o que permitimos que preencha a nossa mente afeta diretamente como escolhemos. Uma mente renovada nos impulsiona a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus e com o seu propósito para nossas vidas. Não vivemos mais sob a influência das preocupações ou das pressões externas. Em vez disso, nossa confiança está firmada em Deus e em sua direção. As decisões que tomamos, sejam grandes ou pequenas, são guiadas pela sabedoria divina. Em Tiago 1, versículo 5, somos lembrados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando nossa mente é renovada, começamos a confiar mais em Deus para nos guiar em todas as áreas de nossa vida. Quando temos uma decisão a tomar, em vez de agir por impulso ou depender de nossas próprias forças, buscamos a direção de Deus com confiança. Nossa mente renovada nos leva a uma vida de oração constante, buscando sempre a sabedoria que vem de Deus. Viver com uma mente renovada também significa viver com propósito. Cada ação, cada palavra e cada escolha começa a ser filtrada pelo desejo de agradar a Deus e de cumprir o plano dele para nossa vida.
Em vez de viver de maneira reativa, respondendo às situações conforme elas surgem, começamos a viver de maneira proativa, antecipando as oportunidades que Deus nos dá e aproveitando ao máximo cada momento. Com uma mente renovada, o medo do futuro e a ansiedade pela incerteza começam a desaparecer. Em vez de temer o desconhecido, passamos a caminhar com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Em Hebreus 11, versículo 1, a fé é definida como: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nossa mente renovada se firma nessa fé, e nossas ações se tornam uma expressão dessa certeza. Não andamos mais com incertezas, mas com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Além disso, a renovação da mente nos transforma na maneira como lidamos com os outros. A mente de Cristo nos ensina a ver os outros com os olhos de amor, compaixão e perdão. À medida que nossa mente é transformada, começamos a refletir esses atributos em nossos relacionamentos. Não respondemos mais com raiva ou frustração, mas com paciência e gentileza. Compreendemos melhor o sofrimento dos outros e temos o desejo de ajudar, pois nossa mente agora é centrada na graça de Deus. Não saia antes do fim, tem uma revelação poderosa esperando por você no final do vídeo. Cada área da nossa vida começa a ser influenciada por essa renovação em nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos familiares, em tudo o que fazemos. A mente renovada reflete os valores e princípios de Deus. E à medida que vivemos com propósito, confiando nas promessas de Deus e refletindo sua graça, tornamo-nos testemunhos vivos da transformação que Ele pode operar em qualquer vida. A mente renovada nos leva a uma vida de ação guiada pela fé, onde nossa confiança não está em nós mesmos ou em nossas habilidades, mas no poder de Deus para fazer sua vontade se cumprir em nossa vida. A paz duradoura. À medida que nossa mente se renova, um dos maiores benefícios dessa transformação é a conquista da paz duradoura. A paz que Deus oferece não é como a paz que o mundo oferece, uma paz temporária, que depende das circunstâncias e da situação ao nosso redor. A paz de Deus é profunda, constante e imutável. Uma paz que permanece em nós independentemente das dificuldades ou desafios que enfrentamos. Jesus nos disse em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus não é afetada pelos altos e baixos da vida. Ela transcende as circunstâncias e vai além da nossa compreensão. É uma paz que guarda os nossos corações e mentes, protegendo-nos contra o medo, ansiedade e as preocupações que tentam nos dominar. Quando nossa mente é renovada, começamos a perceber que as dificuldades da vida não precisam nos dominar. Embora o sofrimento, a dor e os desafios sejam reais, nossa perspectiva muda. Enfrentamos as tempestades da vida com uma calma interior que só vem de Deus.
A paz de Deus nos permite olhar para os obstáculos e confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Em vez de sermos consumidos pelas dificuldades, começamos a ver a mão de Deus nos guiando e nos fortalecendo, mesmo nos momentos de crise. Essa paz é um fruto direto da renovação da mente. À medida que permitimos que Deus transforme nossa maneira de pensar, começamos a entender e a abraçar sua soberania e seu controle sobre todas as coisas. Sabemos que Ele é maior que qualquer problema que enfrentemos, e isso nos traz uma paz que não depende das circunstâncias. Quando a mente é renovada pela palavra de Deus, ela se torna ancorada na verdade de que Ele está no comando, sempre fiel e sempre presente. Essa paz também se manifesta de maneira prática em nossa vida cotidiana. Ao enfrentarmos desafios, ao tomarmos decisões difíceis ou ao lidarmos com conflitos, a mente renovada nos dá a sabedoria para responder com calma e clareza. Não reagimos com ansiedade ou desespero, mas com confiança na capacidade de Deus de nos guiar em todas as situações. Nossa fé nos sustenta e sabemos que, ao confiar em Deus, podemos viver em paz. Mesmo nas situações mais difíceis, essa paz duradoura não significa que não enfrentaremos mais tribulações. Jesus nos alertou em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz de Deus é uma paz que vence o mundo. Ela supera as dificuldades, as pressões e as tribulações. A paz de Deus é a certeza de que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Ele está conosco e nos sustentará. Quando nossa mente é renovada, começamos a viver com uma confiança inabalável. Sabemos que, independentemente do que a vida traga, Deus estará sempre conosco, nos guiando, protegendo e nos dando a força necessária para perseverar. Essa paz não é um estado de apatia ou passividade, mas uma paz ativa e poderosa, que nos capacita a enfrentar o que vier com serenidade e fé. A mente renovada nos permite viver em paz, não apenas em relação ao mundo exterior, mas também em relação a nós mesmos. Não precisamos mais lutar contra os pensamentos de ansiedade, culpa ou medo. A paz de Deus traz a liberdade de viver sem as correntes da ansiedade e da dúvida. Em Cristo, somos libertos para viver em paz, sabendo que nossa identidade está firmada nele. 6 princípios da mulher inabalável. Existem mulheres que atravessam o caos sem perder a paz. Mulheres que, mesmo com o mundo desmoronando ao redor, permanecem firmes, silenciosas, mas absolutamente inabaláveis. Não porque não sentem medo, mas porque aprenderam a confiar. Não porque não choram, mas porque sabem onde secar suas lágrimas. Elas não se explicam. Elas permanecem. Ser inabalável é andar por dias nublados com a certeza de que o sol continua lá em cima, mesmo que os olhos não o vejam. É resistir ao vendaval sem se desconectar da promessa. É saber que Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Não é sobre força humana, é sobre dependência divina. Há uma força silenciosa que nasce da intimidade com Deus. É ali, no secreto, que a mulher inabalável se forma. Ela não grita para ser ouvida. Ela ora e o céu se move. Ela não se apressa, porque conhece o tempo de Deus. Ela não desiste,
porque sabe quem a sustenta. Essa mulher existe dentro de você. Não importa quanto o tempo tentou te endurecer. Não importa o que tentaram apagar. O que Deus plantou em você ainda está vivo. Hoje esse fogo vai reacender não por emoção, mas por revelação. Porque a mulher que conhece sua fonte nunca mais se curva ao medo. Ela permanece. Hoje você vai descobrir 6 princípios eternos que constroem essa mulher inabalável por dentro. Verdades que te fortalecem quando tudo tenta te enfraquecer. Virtudes que não se aprendem com o mundo, mas são reveladas pelo Espírito, e cada uma delas vai lembrar você de quem realmente é. 1. Um coração enraizado na gratidão. Em um mundo cheio de queixas, a gratidão se torna um ato revolucionário. Ela não nega a dor, mas a transcende. Ela não ignora as dificuldades, mas escolhe ver além delas. Ser grata não significa que tudo está perfeito. Significa que você reconhece o poder de Deus, mesmo nas pequenas coisas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, lemos: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não diz por tudo, mas em tudo. Gratidão não é sobre agradecer pelas dificuldades, mas sobre encontrar algo no meio delas que te lembra de Deus. Ela não minimiza a dor, mas a coloca na perspectiva certa. Gratidão é a chave que abre o coração para a paz que excede todo o entendimento. Quando você pratica gratidão, não está apenas reconhecendo o que Deus fez, mas fortalecendo sua confiança no que Ele fará. O ato de agradecer faz com que o coração se acalme e a alma se firme. Em vez de se concentrar nas limitações, você se concentra nas promessas. Em vez de reclamar, você começa a reconhecer a bondade de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Veja o exemplo de Paulo e Silas, presos em uma masmorra com os pés presos no tronco. Eles não se desesperaram. Em vez disso, começaram a cantar louvores. Eles não estavam agradecendo pelo sofrimento, mas pela presença de Deus ali no meio da prisão. E enquanto eles louvavam, Deus se moveu. As correntes se romperam e a prisão foi aberta. Gratidão abre portas onde não vemos saída. Ela acende uma luz no meio da escuridão. Quando agradecemos a Deus, nossa perspectiva muda. O que parecia impossível se torna uma oportunidade para Ele se revelar de novas maneiras. Você começa a ver as bênçãos em cada momento, mesmo quando os dias parecem cinzentos. Hoje, comece seu dia com gratidão. Liste 3 coisas pelas quais você é grata. Não importa quão pequenas sejam essas coisas. Às vezes, os maiores milagres vêm de pequenas bênçãos. Essa prática vai mudar seu coração e fortalecer sua fé. Porque quando seu coração é enraizado na gratidão, ele não se abala. A mulher, inabalável, é marcada por um coração que sabe agradecer mesmo nos momentos mais difíceis. Ela não se entrega ao desânimo, mas se ergue com a força da gratidão. Ela entende que cada situação, por mais desafiadora que seja, tem algo para lhe ensinar sobre o caráter de Deus. E ao escolher ser grata, ela encontra paz. Gratidão é uma escolha diária. E cada dia em que escolhemos ser gratas, nos aproximamos mais da mulher inabalável que Deus nos chamou para ser. 2. Confiança no caráter de Deus. Quando tudo ao nosso redor treme, o único chão firme é o caráter de Deus.
Não o que sentimos, não o que vemos, mas quem Ele é fiel, justo e imutável, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Enquanto o mundo muda de opinião, a cada estação, Deus permanece o mesmo. E é nessa rocha que a mulher inabalável se apoia. Ela não precisa entender todos os porquês. Ela só precisa lembrar de quem está no controle. O coração que conhece o caráter de Deus descansa mesmo quando não tem respostas. Porque confiar em Deus não é ter todas as explicações, é ter convicção de que Ele nunca falha. A palavra diz em Salmos 9, versículo 10: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, nunca abandonas aqueles que te buscam. Conhecer o nome de Deus não é apenas saber que Ele é Senhor, é viver experiências com Ele, é lembrar que Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. É se apoiar em Jeová Jiré, o Deus que provê. É se esconder em El Roi, o Deus que vê. Cada nome revela uma face do seu caráter, e quanto mais o conhecemos, mais seguros nos tornamos. Foi essa fé que manteve Abraão e Sara de pé diante do impossível. Eles olharam para a velhice, mas enxergaram a fidelidade de Deus. O ventre dela estava morto, mas a promessa ainda estava viva. E por confiar, eles viram o milagre nascer em seus próprios braços. Deus não precisa provar nada para continuar sendo Deus, mas Ele ama se revelar àqueles que confiam, mesmo quando não enxergam. A mulher inabalável não se move por vista. Ela caminha por fé. Ela aprendeu a confiar no caráter de um pai que nunca mente, nunca falha e nunca atrasa. Se hoje tudo parece incerto, volte o seu olhar para o que é eterno. Volte-se para quem Ele é e não para o que você sente. Porque o caráter de Deus é âncora para dias turbulentos, é abrigo na hora da angústia, é fundamento sólido quando tudo mais parece afundar. Comece hoje um diário espiritual com os nomes de Deus e os momentos em que Ele já agiu em sua vida. Essa prática simples tem o poder de fortalecer sua fé nos dias difíceis. Porque quando lembramos quem Ele foi, renovamos a certeza de quem Ele será. A confiança no caráter de Deus é o alicerce da mulher inabalável. É a base que a mantém de pé quando as tempestades chegam. E ela sabe que por mais forte que o vento sopre, a promessa de Deus nunca falha. 3. Sabedoria nas decisões diárias. Cada decisão que tomamos tem o poder de nos direcionar para o propósito de Deus ou afastar-nos dele. A mulher inabalável sabe que as escolhas diárias moldam sua jornada. Ela não age por impulso, mas busca a sabedoria de Deus antes de cada passo. Ela sabe que a direção divina é a chave para viver uma vida plena e bem-sucedida. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece, ó, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos ensina que a confiança em Deus é a base para a sabedoria. Não é confiar apenas em nossos próprios pensamentos, mas buscar sua orientação em tudo. Em vez de seguir nossas emoções ou o que a sociedade nos diz, a mulher inabalável escolhe submeter suas decisões à vontade de Deus. Débora, a juíza de Israel, é um exemplo poderoso de sabedoria divina. Ela não governou de acordo com a sua opinião.
mas sempre buscou direção em Deus. Quando ela foi chamada a liderar Israel, ela não hesitou. Com sabedoria e discernimento, conduziu o povo de Deus a uma grande vitória, confiando totalmente em sua orientação. É essa sabedoria que faz a mulher inabalável agir com firmeza e clareza. Ela não se apressa nas decisões, mas espera pela direção de Deus. Ela ora, medita nas Escrituras e então age sabendo que Deus a conduzirá pelos caminhos certos. Sua confiança está na verdade eterna de que Deus endireita suas veredas quando ela o reconhece em todos os seus passos. Você já enfrentou decisões difíceis? Não é? E por mais que tenhamos o desejo de fazer a escolha certa, a pressão da vida às vezes nos faz agir precipitadamente. A mulher inabalável, no entanto, entende que a pressa pode ser inimiga da sabedoria. Ela espera pacientemente pela voz de Deus e caminha com confiança quando recebe sua direção. A decisão de pedir sabedoria a Deus não é algo que se faz uma única vez, mas um hábito diário. Quando você aprende a confiar em Deus em cada pequena escolha, você começa a viver de acordo com sua vontade, alinhando seus passos ao propósito divino. Cada decisão, não importa quão pequena, se torna uma oportunidade de glorificar a Deus e avançar em direção ao seu plano perfeito. Se hoje você está diante de uma decisão importante, reserve um tempo para orar. Busque a sabedoria de Deus e ouça a sua voz. Quando você confia nele, ele não falha em guiar seus passos. A mulher inabalável sabe que a direção divina traz paz, confiança e segurança, mesmo nas situações mais desafiadoras. 4. Perseverança, mesmo em silêncio. Existem momentos em nossa jornada onde Deus parece estar em silêncio. O céu parece fechado e nossas orações parecem ecoar em um vazio. É nesses momentos que a verdadeira fé se revela. Perseverar, quando não vemos sinais de mudança, quando não ouvimos respostas, é a prova de uma fé inabalável. Em Habacuque 3, versículos 17 e 18, encontramos uma declaração profunda de confiança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falte o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é perseverança em ação. É uma fé que se alegra não nas circunstâncias, mas em Deus, independentemente do que está acontecendo ao redor. A mulher inabalável sabe que a ausência de respostas imediatas não significa que Deus a tenha abandonado. Ela persevera mesmo no silêncio, porque ela sabe que o silêncio de Deus não é sinal de negação, mas de preparação. Deus muitas vezes usa o silêncio para moldar nossa fé, fortalecer nossa paciência e desenvolver em nós a confiança de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Olhe para a mulher cananeia, que foi inicialmente ignorada por Jesus. Ela persistiu, clamando por cura para sua filha, mesmo quando parecia que suas súplicas não estavam sendo ouvidas. Em um momento de aparente silêncio, sua fé foi testada, mas ela não desistiu. E no final, ela recebeu a resposta que tanto esperava.
A perseverança dela foi recompensada e sua fé foi a chave para o milagre. A perseverança no silêncio é um teste da nossa confiança em Deus. Em vez de desistir ou ceder ao desânimo, a mulher inabalável sabe que o silêncio é parte do processo divino. Ela se mantém firme, confiando que Deus não está ausente, mas está agindo de maneiras que talvez não compreendamos ainda. Quando você estiver no silêncio de Deus, não se desespere. Não permita que a ausência de respostas imediatas enfraqueça sua fé. Em vez disso, use esse tempo para aprofundar sua confiança em quem Deus é. Porque a mulher inabalável entende que a fé verdadeira não depende do que vemos, mas do que sabemos que Deus é capaz de fazer. Hoje, se você se encontra em um silêncio divino, respire fundo e continue. Persevere. Mantenha sua esperança em Deus, pois Ele não falhou até agora e não falhará. O silêncio é uma oportunidade para fortalecer sua confiança e esperar pelo que Deus fará. 5. Mente renovada pela verdade. Como você pensa, determina quem você é. A mente é o campo de batalha onde as vitórias e derrotas são ganhas. Por isso, a mulher inabalável não permite que seus pensamentos se tornem suas prisões. Ela entende que a renovação da mente pela verdade de Deus é o que traz estabilidade e força. Em Romanos 12, versículo 2, lemos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é uma tarefa única, mas um processo contínuo. Cada dia, cada situação, traz uma nova oportunidade de escolher pensamentos alinhados com a verdade de Deus. Não é apenas sobre o que você pensa, mas como você pensa. É permitir que a palavra de Deus transforme suas percepções, atitudes e reações. Quando uma mulher começa a renovar sua mente, ela começa a ver o mundo de uma nova maneira. Ela para de se ver como vítima e começa a se ver como vencedora em Cristo. Ela troca os pensamentos de medo por pensamentos de fé. Ela deixa de se preocupar com os desafios à sua frente e começa a confiar no poder de Deus para superá-los. O exemplo da mulher hemorrágica, que creu que se apenas tocasse as vestes de Jesus, seria curada, ilustra perfeitamente essa renovação. Ela não permitiu que as circunstâncias de sua vida, os anos de sofrimento e rejeição, dominassem sua mente. Ela se concentrou na verdade. Jesus é a resposta e Ele tem poder para curar. Sua mente foi renovada pela crença de que a cura estava ao alcance dela. E assim, ela experimentou o milagre. Cada pensamento negativo, cada mentira que o inimigo tenta semear em seu coração pode ser substituído pela verdade da palavra de Deus. Isso não significa ignorar os sentimentos ou as dificuldades, mas escolher acreditar que Deus é maior do que qualquer desafio. A mulher inabalável não se deixa dominar pelos medos, pelas incertezas ou pelas mentiras. Ela se levanta com a verdade de que é mais que vencedora em Cristo Jesus. Para ter uma mente renovada, comece praticando essa troca diariamente. Sempre que um pensamento negativo surgir, substitua-o por um versículo que fale sobre o poder de Deus. Declare em voz alta: eu sou mais que vencedora em Cristo. Deus não me dá espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Renovar sua mente
significa deixar de ser escrava das circunstâncias e passar a ser guiada pela verdade de Deus. Significa viver com a confiança de que, independentemente do que enfrente a verdade de Deus, é o que molda sua realidade. Quando sua mente é transformada pela verdade, você se torna inabalável. Atitude de serviço com propósito. Servir não é apenas um ato de humildade, mas uma demonstração de força. A mulher inabalável entende que servir é uma das maiores expressões de propósito e poder. Ela sabe que a verdadeira grandeza não está em ser servida, mas em servir com amor e dedicação. Servir é uma escolha que reflete seu compromisso com os outros e com o plano divino de Deus. Em Gálatas 5, versículo 13, somos instruídos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, pois, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O serviço não é uma imposição, mas uma expressão de amor genuíno. Quando servimos, não apenas ajudamos os outros, mas também nos fortalecemos e nos conectamos com o propósito de Deus. Servir é, de fato, uma forma de cumprir a vontade divina e viver a missão de Cristo na Terra. Priscila, mulher de fé e sabedoria, é um exemplo brilhante de serviço com propósito. Ela e seu marido Áquila trabalharam ao lado de Paulo, ajudando a espalhar o Evangelho. Priscila não foi uma espectadora, mas uma serva ativa, comprometida com a missão de Deus. Chegamos ao final desta nossa jornada de hoje. Mas aqui reside a verdade mais chocante e talvez a mais libertadora de todas. Este não é o fim. É, na verdade, o verdadeiro começo. O que fizemos até agora foi abrir a porta, mas é a decisão que você toma amanhã de manhã e na manhã seguinte e em cada dia que se desdobra à sua frente que definirá o curso da sua vida. A renovação da mente não é um evento único, uma transformação instantânea selada com uma única oração. Não é um troféu que se conquista e se coloca na estante. É uma aliança. É uma caminhada diária, uma batalha constante e gloriosa, travada no campo da nossa mente, um compromisso incansável de colaborar com o Espírito Santo na obra-prima que Ele está esculpindo em você. Ao longo desta mensagem, nós mergulhamos em águas profundas. Vimos como Deus, em sua infinita graça, não apenas nos oferece uma limpeza superficial, mas anseia por uma demolição completa das fortalezas que nos mantêm cativos. Exploramos como a entrega não é um ato de fraqueza, mas o gesto de maior força espiritual que um ser humano pode realizar, o reconhecimento de que sozinhos estamos perdidos, mas em suas mãos somos imparáveis. Nós dissecamos a anatomia dessas fortalezas mentais, os padrões de pensamento errados, as mentiras que acreditamos como verdades, os medos irracionais e a autocrítica implacável, e descobrimos que Deus nos entregou as armas espirituais poderosas para destruir cada uma delas. A arma suprema, a verdade da sua palavra, que corta como uma espada, ilumina-o até a escuridão e nos liberta de dentro para fora. Compreendemos que o fruto dessa liberdade não é o caos, mas uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Uma paz que excede todo o entendimento e que atua como uma muralha protetora ao redor do nosso coração e da nossa mente. Vimos que essa mente renovada nos liberta das correntes pesadas do passado
declarando sobre nós a verdade. De 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O passado pode tentar gritar, mas a sua voz não tem mais autoridade sobre a sua identidade. A sua identidade não é mais definida pelas suas falhas, mas pela filiação divina. E é a partir dessa mente renovada, livre e em paz que florescem os 6 princípios eternos da mulher inabalável. Ela se torna uma fortaleza não de medo, mas de fé. O seu coração, agora enraizado na gratidão, aprende a louvar no meio da prisão, como Paulo e Silas, sabendo que a gratidão abre portas que o desespero fecha. Sua confiança não se apoia mais nas areias movediças das circunstâncias, mas na rocha inabalável do caráter de Deus, aquele que é fiel, justo e imutável. Sua sabedoria não vem mais do impulso ou da pressão do mundo, mas de uma busca diária pela direção divina, reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Sua perseverança se torna uma chama que não se apaga, mesmo no silêncio aparente de Deus, pois ela entende que o silêncio do Pai não é ausência, mas preparação. Sua mente, agora um templo da verdade, rejeita ativamente as mentiras do inimigo. E, finalmente, sua vida se torna um ato de serviço com propósito, refletindo o amor de Cristo em cada ação. Mas a pergunta que ecoa na alma, agora, a pergunta que realmente importa é como eu mantenho essa renovação diariamente, como eu transformo essa inspiração de um momento em um estilo de vida transformador. A resposta é tão simples quanto profunda, através da disciplina espiritual diária, uma entrega contínua. Primeiro, você deve nutrir sua mente com a palavra de Deus. Trate a Bíblia não como um livro de regras empoeirado, mas como o pão diário para a sua alma. Cada manhã, antes que o mundo possa gritar suas mentiras e ansiedades para você, permita que Deus sussurre suas verdades e promessas. Medite em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Alimente sua mente com a verdade, e ela se tornará forte demais para ser contaminada pela mentira. Segundo, você deve cultivar uma vida de oração constante. A oração não é um ritual religioso, é a respiração da sua alma renovada. É na oração que você entrega as ansiedades do dia antes que elas se tornem fortalezas. É na oração que você confessa suas fraquezas e recebe a força dele. É na oração que você alinha seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Não é sobre ter as palavras perfeitas, mas sobre ter um coração aberto. É uma conversa contínua, onde você permite que o arquiteto divino continue sua obra em você. Terceiro, você deve praticar ativamente os princípios da fé. Faça da gratidão sua primeira resposta, não a última. Ao acordar, antes mesmo de tocar no celular, liste 3 coisas pelas quais você é grata. Essa prática simples tem o poder de reprogramar seu cérebro para ver a bênção em vez do fardo. Escolha a confiança quando o medo bater à porta. Lembre-se do caráter de Deus de todas as vezes
que Ele já foi fiel no passado. Mantenha um diário espiritual, se preciso, para registrar suas vitórias e relê-las nos dias de dúvida. Este é o caminho. Este é o roteiro espiritual completo que nos foi oferecido. Começa com o reconhecimento da nossa necessidade desesperada de mudança. Move-se para a compreensão do mecanismo divino, a entrega e o poder da palavra. Desemboca na prática diária desses passos concretos. E o destino final. Uma vida que, embora não isenta de tempestades, é vivida a partir de um lugar de força inabalável, de propósito claro e de uma paz profunda e duradoura em Cristo. Você não está mais destinado a ser uma folha ao vento levado por cada emoção, cada crítica, cada circunstância negativa. Você foi chamado para ser um carvalho, com raízes profundas na verdade de Deus, que pode até balançar com o vento, mas jamais será arrancado. Portanto, a minha exortação final para você hoje não é apenas um convite, é um desafio. Eu desafio você a não deixar que esta mensagem se torne apenas mais uma informação que você consumiu. Deixe-a se tornar o ponto de virada da sua vida. Permita que Deus continue a obra que Ele começou em você hoje. Entregue a Ele as chaves da sua mente, não apenas hoje, mas todos os dias. Observe passo a passo como Ele irá moldar sua vida, trazendo paz onde há inquietude, fé onde há medo e esperança onde há desespero. Você começará a viver de acordo com o plano perfeito que Ele tem para você, uma vida de plenitude, paz e propósito. Se você sentiu essa chamada em seu espírito, se você está pronto para abraçar essa jornada diária de renovação, eu quero que você faça algo simbólico, mas poderoso. Eu não vou pedir para você apenas se inscrever no canal ou curtir o vídeo. Eu quero que você faça uma declaração de fé. Deixe um comentário aqui embaixo com estas simples, mas poderosas palavras: eu aceito a jornada. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está declarando ao mundo espiritual e a si mesmo que você está comprometido com a sua transformação. Junte-se à nossa comunidade de guerreiros e guerreiras que estão nesta mesma caminhada. Inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar a fortalecer uns aos outros. Lembre-se, Deus tem muito mais para você. E juntos, vivendo uma vida renovada, cheia de propósito e fé, nós nos tornaremos verdadeiramente inabaláveis. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e em todos os dias da sua jornada.